Olá pessoal, máquinas síncronas no ar, mais uma vez trabalhando esse assunto e hoje particularmente, ou melhor agora, o início de um processo que a gente levou com calma, com zelo e com muita tranquilidade, eu diria até uma dose de carinho. Começamos com as questões vinculadas aos pilares que a máquina sempre apresenta, que eu fiz questão de repeti-los aqui, os três, tá? A matriz de equilíbrio, as equações de equilíbrio, o modelo por impedância, a caixa preta com as suas potências e ao lado também a equação de torque, só para dar uma consistência a essas informações, tá? Depois caminhamos discutindo a questão das condições de partida que essa máquina apresenta, a partida com máquina auxiliar, que a gente tem explorado mais a partir de uns encontros para cá, em função de se tratar de basicamente um método que se usa nas usinas, tá? A partida com enrolamento auxiliar, afinal de contas, uma vez ou outra, quando se deseja essa ação motora, você vai naturalmente um chão de fábrica, você vai partir por essa alternativa, usando enrolamento amortecedor de Leblanc. Aí, a partir daí vimos a questão dos funcionamento singelo, funcionamento ligado à barra infinita, os dois de certa forma basicamente definidos por uma questão clássica de estabilidade, um instável, muito vulnerável à entrada e saída de cargas, atuações das entradas da máquina, e o outro bem mais firme, bem mais rígido, apresentando tolerância estreitinha, mas em função disso garantindo basicamente tensões e frequências constantes, né, no seu consumidor final. Isso que de fato importa para nós. Tá ok? Pois muito bem, tá? Diante dessas considerações, começamos então a discutir um pouco mais a miúde a máquina síncrona propriamente dita. Os seus reguladores, um de velocidade e outro de tensão, o que seria basicamente a usina, os três pilares, os três blocos, o órgão primário, a máquina síncrona, a questão da subestação para elevar a tensão, a malha interligada, discutimos aquela condição necessária para que você possa ter controle de tensão e frequência em qualquer que seja a barra, isócrona ou barra infinita, realmente é um processo interessante, lembrando que toda máquina síncrona tem o seu sistema de controle independente para dar essa característica que ela apresenta de ser, né, versátil, eclética, se ajudando mutuamente no sistema, com todas elas operando em paralelo, e para que isso acontecesse de fato a própria condição de paralelismo da máquina. Perfeito? Isso foi discutido muito aqui. Pois muito bem, feitas essas considerações iniciais, olha o que nós temos hoje. Discutimos no nosso último módulo aquela questão relativa a como fazer, como proceder para colocar uma máquina em paralelo com a outra máquina ou a máquina em paralelo com uma barra. Isso foi muito interessante para a gente, não é verdade? Muito interessante mesmo. Diante disso, fomos então à caça de quem? Da condição de paralelismo. Vimos que ela era uma condição do singular. Procuramos ajustá-la no ambiente do circuito de corrente alternada, porque essa condição singular se referia claramente a uma tensão instantânea, não se mede valor instantâneo em corrente alternada, tá? Então, para que isso pudesse ser viável, essa única condição se transformou em 5. Mesma forma de onda, mesma sequência de fase, mesma tensão eficaz, mesma frequência ou frequências praticamente iguais e oposição de fase. Então, para se colocar uma máquina síncrona em paralelo com uma outra máquina síncrona ou uma máquina síncrona em paralelo com uma barra, é necessário então que a gente faça uso dessas 5 condições. E o procedimento utilizado em qualquer usina para que isso aconteça de maneira suave, de maneira adequada, sem trancos, seria colocar a máquina em equilíbrio com a barra, seja a barra isócrona ou uma barra infinita. Tá? E essa condição de equilíbrio, ela é notadamente definida por 2 condições básicas: somatório de forças igual a 0 e, principalmente, somatório de torques iguais a 0. Isso é muito importante que não nos esqueçamos. Quando a máquina é conectada à barra no instante da flutuação, o nome, né, flutuar, equilibrar, sincronizar, no instante de flutuação, ela nos envolve um conjugado nem frenante nem acelerante, porque o conjugado líquido no processo é 0, ou seja, ao entrar na barra, ela não entra nem com ação motora, nem com ação geradora. O ângulo de carga é nulo, para que esse torque resultante seja de fato 0, tá? Ou seja, sim, não há jogo de potência máquina-sistema. A máquina é um conversor. Se ela está perfeitamente atendida nos seus elementos de entrada, não há sobra, não há superávit de energia, então não fornece, não opera como gerador. Como também não há necessidade dela consumir, porque ela não precisa, está perfeitamente atendida, ela não consome, não há potência entrada. E como temos tensões que foram elementos utilizados até para a aferição do paralelismo, para que eu não tenha fluxo de potência nem entre máquina-sistema ou sistema-máquina, a corrente de armadura também tem que ser 0. Porque se ela existisse, nós teríamos algum tipo de potência, seja ativa ou seja reativa. Então, isso é muito importante. Pegamos então
a usina, identificamos o chamado painel de paralelismo, que é aquele dispositivo que apresenta equipamentos que têm uma única finalidade, aferir as condições de paralelismo, e seguimos todo aquele procedimento. Ficha de sincronização na máquina que vai ser colocada em paralelo naquele instante, abertura de compostas, ajustes de frequência, lembram disso? Potência mecânica, que é a conta exata para a máquina girar a 60 Hz e suprindo os pesos rotacionais, atrito mais ventilação. Não sobra, mas não falta potência mecânica para nada, equilíbrio nesse aspecto. Vamos aumentar a excitação da máquina, excitando o circuito de campo, com isso nós aumentamos a tensão induzida, logo ajustamos a tensão terminal. Quando a tensão da máquina estiver igual à tensão da barra, lembram disso aqui, ó, a potência de entrada no circuito de campo, também era a conta exata para a máquina girar, se alimentar, se magnetizar, se excitar e trabalhar com a tensão igual à tensão da barra, sem nem um watt a mais, nem um watt a menos, ou seja, também atendido no que diz respeito ao equilíbrio do seu regulador de tensão. Admitamos que para agilizar o nosso processo hoje que a sequência de fase está correta, sequencímetros, vetores acesos no mesmo sentido e as lâmpadas piscando simultaneamente, corroborando com a hipótese e o fato de estarmos aí com sequência de fase correta entre máquina e sistema, tá? Aí vem aquele ajuste fino, porque enquanto a máquina não estiver conectada à barra com aquela chave tripolar fechada, ela está em funcionamento singelo, então ainda muito instável, qualquer mexida em um ponto ou outro pode oscilar. Fizemos aquele ajuste quando a gente aumentou muito a corrente de estação, lembram? Para regular a frequência, aquele ajuste fino. Então vamos buscar um ajuste mais fino ainda de frequência e de tensão. E aí acompanhando as lâmpadas piscarem. Quanto mais lentamente piscarem, melhor. Então vamos lá. Quanto mais lentamente piscarem, melhor. Lâmpada acesa, presença de corrente de circulação. Mas quando elas se apagarem, nós fechamos a chave e a máquina entra em equilíbrio com o sistema. A máquina entra flutuando na barra. A máquina entra sem ser motor ou sem ser gerador. Não existindo nesse momento o fluxo de potência máquina-sistema. Perfeito. Fiz questão de fazer um backup, um resgate dessas informações no início desse papo de agora. Porque, olha, nós vamos entrar nesse momento em um tipo de ferramenta, usando um tipo de análise que é, no meu modo de ver, no meu modestíssimo modo de ver, a espinha dorsal do estudo de máquinas síncronas. Tá? A identidade síncrona da máquina, ela se apresenta, ela se desnuda com a utilização dessa ferramenta chamada diagrama fasorial. Nós levamos então 7, 8 videoaulas para chegar no início desse processo. A partir de agora vocês vão perceber que dificilmente eu vou abrir mão de usar esse tipo de ferramenta para qualquer tipo de análise que estaria por vir. Então, é muito importante, tá certo? Não cometa o equívoco de você tentar pular as aulas anteriores para chegar na aula de hoje, ganhar tempo e já começar a entender diagrama fasorial, que você não vai conseguir entender, tá? As aulas anteriores, as videoaulas que antecederam esta, foram feitas com carinho para quê? Para que com um processo gradativo de apresentação da máquina, das suas condições, dos seus elementos básicos, dos seus insumos, entradas e saídas, do que é a máquina síncrona, para que pudemos chegar agora, nesse momento, muito bem embasados conceitualmente, evitando aquelas memorizações perigosas, aquelas decorebas um tanto quanto inconsequentes, para fazer a coisa com consistência, para fazer a coisa com competência, para fazer a coisa com um mínimo senso de conhecimento. Tá? Diagrama fasorial é algo sério, é algo decisivo para a máquina, é a carta magna da máquina, é a carta magna dela, é a carta síncrona operacionalmente falando, tá? Mas que não pode ser memorizado. Você não pode tentar decorar isso aqui, porque se você muda uma ou outra condição, a situação da máquina ela vai mudar. E o diagrama fasorial te informa isso. Às vezes, quando eu faço uma pergunta e te peço um argumento, não pense em preencher 5, 6, 7, 20 laudas, não. Me faça o fasorial da condição proposta, que ele por si só é mais do que 20 laudas, tá certo? Você tira as informações ali. Agora, por outro lado, qualquer mudança que você executa, como eu disse há pouco, o diagrama se altera. E é preciso então que nós nos cerquemos de condições iniciais importantes, tá certo? Seguindo um certo rigor conceitual e geométrico para que possamos argumentar tudo que vai ser dito aqui. Quero chamar a atenção de outra coisa em particular. Meu quadro é pequeno, atrito quase nenhum, não tem marcação nesse quadro, ele não é quadriculado, não é pontilhado. Eu estou trabalhando, a mão limpa, sem esquadro, sem transferidor, sem uma régua T, sem compasso, sem nada, só com uma boa vontade tremenda para trabalhar com vocês essa ferramenta, começando a partir de agora. Então, mas preste atenção. Outra sugestão que eu diria, que eu faria, seria muito,
Mas muito interessante mesmo que antes que você assistir essa videoaula ou continuar assistindo, pare agora o seu áudio, o seu vídeo, tá? Revisite os temas geometria plana e geometria espacial, porque vai ser muito úteis aqui, tá? Sem a menor dúvida, tá certo? Insisto, vou explorar esse fasorial o máximo que eu puder, tá? Se não todas, né? Se não todas, mas a maioria absoluta das perguntas e indagações feitas a partir de agora, eu vou tentar respondê-las usando o fasorial, né? Como argumento, usando o fasorial como mapa, né? Para chegar nesse porto seguro e na resposta segura, no tesouro da resposta, tá certo? Então, por isso é importante demais esse tipo de procedimento. Fiz essa parada e essa chamada porque conheço muitos colegas que no afã de ganhar tempo, no afã de queimar etapas, saltaram o processo inicial, foram fasorial e se perderam completamente, né? Ficaram com aquela sensação de que não estou entendendo nada, e aí cria-se uma relutância muito grande de uma ferramenta como essa, quando é exatamente o contrário. Ela deve nos atrair, ela deve nos seduzir, ela deve ganhar o nosso coração e a nossa mente, porque, sem dúvida, ela define o ponto decisivo da aplicação na máquina. Eu diria que estamos num ponto, né, máximo da análise das máquinas elétricas rotativas. Essa máquina aqui, se trabalhada com fasorial de maneira consistente, consciente, olha, sinceramente, pela experiência que eu tenho, concordo que não é grande assim, não é essa enormidade, mas ela é significativa, a gente tem que admitir, são 37 anos, tá certo, mexendo com isso, né? Eu diria, definitivamente, é realmente o ponto ápice, o ápice do nosso estudo de máquina rotativa. Então vamos com calma com isso, tá? Fiz questão de repetir isso aqui. Outra coisa, perceberam que com a mesma cor que eu lancei as colunas de equilíbrio de forças magnetomotrizes, aliás, as linhas, né, de forças, de fluxo, de tensão, ou as colunas de armadura, de campo e resultante, eu mantive uma relação de cor no modelo por impedância, onde era a armadura, por exemplo, eu mantive em preto. Onde era a ação de campo, eu mantive em azul. Onde eram elementos terminais, eu mantive em vermelho. Perfeito? E a gente sabe que esse sistema 3x3 é um sistema vetorial. Dos 9 endereços desses componentes, das 9 componentes presentes aqui, fica muito claro, ali muito mais ainda com essa configuração do modelo por impedância, que a única grandeza de fato sempre medida é VT. VT está sempre disponível nos terminais da máquina, uma tensão terminal, com um voltímetro bacana, com um voltímetro adequado, você consegue medir essa tensão com muita tranquilidade e com uma boa dose de segurança e de acerto. Perfeito? Então vamos lá. Meço VT, e se eu sempre meço VT, olha que coisa, se eu sempre meço VT, sinceramente, eu não conheço referência melhor do que aquela que é sempre conhecida, sempre mensurável. Então vocês vão perceber que todo fasorial que eu traçar a partir de agora, eu estarei já, por default, colocando VT na referência. Por quê? Eu sempre posso medir. Eu sempre posso pegar um voltímetro, independente de ser motor, gerador, flutuando, regime permanente, né? Curto-circuito quando VT tender a zero, buscaremos nesse caso em particular um outro referencial, mas a partir dessa verdade, que no curto VT estaria tendendo a zero, tá? Mas não sendo assim, não sendo essa condição, eu não vou abrir mão do VT como referência para os meus fasoriais, tá certo? E claro, referência significa vetor com ângulo zero. Não significa que ele está na horizontal, ou na vertical, ou ascendente inclinado, ou descendente inclinado. Referência aqui é VT igual a zero em termos de ângulo. Aí, sabendo disso, eu posso posicioná-lo como eu achar mais adequado, até para tornar o diagrama um pouco mais elegante, tá certo? E geralmente eu opto em colocá-lo na horizontal, mas não quer dizer que ele estando na horizontal é a referência. Ele é a referência porque eu escolhi assim, eu sempre meço e o ângulo dele é zero. Perfeito? Pois muito bem. Vamos começar de um diagrama que ele quase suplica algo assim, ó, decore-me, memorize-me, e se você cair nessa armadilha, estamos acabados. Nem vamos continuar, tá certo? Qual o diagrama primeiro que vamos traçar? Desse aqui, ó, a máquina flutuando no barramento. A máquina acabou de entrar, flutuando, ela está flutuando no barramento. Eu acabei de fechar aquela chave tripolar e ela entrou na barra, tá certo? O que dizer da potência mecânica injetada no órgão primário? Ó, é a conta exata para a máquina girar a 60 Hz e suprir suas perdas rotacionais, atrito mais ventilação. Não sobra e nem falta potência mecânica para nada, é a conta. Tá? O que dizer da potência elétrica injetada no seu circuito de campo? É a conta exata para a máquina se excitar, se magnetizar e trabalhar com a mesma tensão da barra. Não sobra e não falta um watt sequer. É a conta também no que diz respeito à potência elétrica no campo.
Ora, se o que ela recebe de entrada é a conta para ela se equilibrar a concessionária, fornecer o que se não há superávit, né? Consumir por que se ela não necessita? Está perfeitamente atendida. Ela está flutuando na barra. O conjugado líquido máquina CEMIG é zero. Tá? Porque existe um conjugado ali entrando no órgão primário, tá certo? E a máquina, mesmo que não esteja acoplada, existem tensões induzidas, correntes parasitas do estator, conjugados relativos a essas correntes. Existem alguns conjugados em jogo ali, mas o conjugado resultante é zero. O próprio conjugado é resistente do eixo da máquina, que é grande, está sendo suprido pelo conjugado aplicado pelo órgão primário, mas no cômputo geral, a resultante geral é que o torque seja nulo. Para o torque ser nulo, o ângulo de carga não vai existir, mesmo porque eu terei força magnetomotriz do rotor, terei. Uma das condições necessárias no processo de paralelismo foi excitar o campo, então se eu excito aparecerá força magnetomotriz do rotor. Ora, se eu aferir tensão terminal, tá? Esteja a máquina com carga ou não, flutuando ou não, eu tenho fluxo resultante uma vez que eu tenho, né, afinal de contas, uma tensão terminal disponível. E aliás, foi até bom falar isso aqui, que eu cometi um pequeno erro nessa minha matriz equilíbrio aqui. Aqui é VT e não é F. O F está ligado ao círculo de campo, olha lá. Tá? Se eu medir essa tensão é porque o fluxo resultante estator-rotor foi responsável por ela, então ele também está existindo. Olha só que coisa interessante. Eu vou possuir força magnetomotriz do rotor associada à corrente de estação. Eu vou possuir fluxo resultante estator-rotor, é a única justificativa para a presença de tensão terminal VT. Como é que eu não tenho conjugado? Só tem uma explicação, ângulo de carga é zero. É aquela posição ótima de alinhamento entre quem? Entre o fluxo rotórico e o estatórico. E se você retroceder vários encontros aqui, várias videoaulas, se você voltar lá no conceito de indutância dinâmica, lembra? Fluxo rotórico, fluxo estatórico, aquele ângulo entre os dois. A máquina buscando um ponto de acoplamento ótimo entre φR e φE. Quando esse ângulo é zero, reagir por quê? Pois se o acoplamento máximo acontece aí, vetores paralelos, as projeções recíprocas são maximizadas, tá? Esse ponto é o ponto ótimo no que tange acoplamento magnético entre circuitos rotativos, conjugado por qual razão? Tirar a máquina do seu ponto ótimo de acoplamento magnético, do seu ponto máximo de enlace de fluxo? Agora, se por uma razão qualquer surgir uma defasagem entre φR e φE, aí sim a máquina reage tentando buscar o equilíbrio perdido, quando o ângulo de carga era zero. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Então, na verdade, é o que eu volto a dizer. Para chegar nesse estágio, começar essa análise agora, demandou muito tempo, muita água passou debaixo dessa ponte aqui, tá certo? Não cometa o equívoco de tentar pular etapas para chegar aqui e entender fasorial, que você não vai conseguir fazer isso. Tá ok? É um processo que requer paciência, aprendizado, um conhecimento, tijolo a tijolo, tá ok? Então vamos lá? Diagrama fasorial. Primeira informação, já discutida aqui, torque resultante igual a zero. Ora, para esse torque ser zero, significa o quê? Que o nosso ângulo de carga é zero. Perfeito? Essa é a nossa constatação, tá? Outra coisa, se temos tensão terminal disponível, e temos, nós aferimos isso, até para a gente poder aferir as condições de paralelismo, para que eu não tenha jogo de potência, fluxo de potência, corrente de armadura tem que ser zero, né? Ou seja, corrente de armadura igual a zero. Tudo isso aqui, fruto de quem, gente? Fruto de quem? Do fato de que a máquina está em equilíbrio com a barra. Somatório de torques igual a zero. Não há jogo de potência máquina-sistema. Perfeito? Então, diante disso, olha que coisa interessante. Olha isso aqui. Se a corrente de armadura é zero, por quê? Porque não há jogo de potência máquina-sistema. O que nós podemos concluir, gente? Que no estado de flutuação, nós não teremos força magnetomotriz de reação da armadura, fluxo de reação da armadura ou fei de reação da armadura. Claro, não tem corrente. Como é que eu posso ter essa coluna posso ter essa coluna se eu não tenho basicamente o elemento progenitor dela, que é a corrente de armadura? Ele não existe. Tá? Então, sendo assim, olha só, no estado de flutuação, a máquina se transforma em quem? Em basicamente igualdade entre a coluna de campo e a eventual coluna resultante. E convenhamos, já que a abordagem é toda vetorial, para que isso seja de fato real e adequado, significa o quê? Que a igualdade aqui não é só modular entre forças, fluxos e tensões, é também de quem? De direção e sentido. Então, sendo assim, olha que coisa interessante. Já que a única grandeza que eu sempre meço, independente do seu estado operacional, é VT, olha o que eu farei. Vou vir aqui e vou colocar o meu VT na referência. Olha isso. Tá?
Na horizontal, está na referência? Não, não. Conforto, comodidade, elegância do fasorial. VT está na referencial porque para mim VT tem um ângulo zero. Qualquer que seja o valor em volts. Se você estiver trabalhando com a máquina real, você pode fazer isso aqui, inclusive em escala. Tá? Em AutoCAD, já vi vários fazendo dessa forma. Tá legal? Muita atenção, muita atenção, muita atenção. Segundo passo, após você posicionar a tensão terminal VT, olha bem. Quem trabalha comigo sabe que eu sou enfático, chato, um tanto quanto quase radical com isso aqui. Diagramas fasoriais sem sentido de giro, para mim não tem nenhum significado. Se eu não sei para que lado está girando, como é que eu sei quem está adiantado ou atrasado de alguém? Se o efeito é indutivo ou capacitivo, se conjugar é frenante ou acelerante. Não posso falar nada. Então, para evitar qualquer tipo de equívoco com relação a isso, coloquei meu VT imediatamente após sentido de giro. Tá lá, anti-horário, trigonométrico, positivo, sentido de giro da concessionária. Perfeito? Tá lá. Agora, olha só, repito, sem esquadro, sem transferidor, sem régua, apenas argumentado pelas componentes eletromagnéticas conceituais da máquina e a geometria que nos dá sustentabilidade. Vamos lá. Se o VT está em uma posição qualquer, eu medi e coloquei na referência 0 grau, isso significa que, olha só, pela lei de Faraday, como é que você contra-argumenta isso? Pela lei de Faraday, 90 graus elétricos adiantada dessa tensão está quem? Está o fluxo que produziu. Isso está escrito na lei. Toda fé induzida se encontra 90 graus elétricos atrasada do eixo do fluxo que produziu. Tem a máquina quantos polos ela tiver. Porque delta elétrica é P sobre 2 delta mecânico. Teorema de quem? Da correspondência biunívoca bicontínua frequência velocidade. Perfeito? Então, ó, improvisando um esquadro aqui na minha mão esquerda, se VT está aqui, ao sentido de giro, e a máquina gira nesse sentido, se VT está no ponto é porque o fluxo que a produziu, segundo a lei de Faraday, está onde? 90 graus elétricos adiantado. Ora bolas, 90 graus adiantado aqui para o eixo girando nesse sentido, seria para cima ou para baixo? Claramente para cima, para que a estrutura se gire com essa configuração. Então, ó, usando o esquadro, na verdade, 90 graus elétricos adiantados de VT vai estar quem? Vai estar o fluxo resultante, φR. Tá? E aqui, ó, vamos lá, eu acho que é 90, parece que é 90, não, é 90, porque lei de Faraday, quadraturismo entre fluxo e tensão induzida por ele. Tá lá, 90 graus elétricos. Nem preciso colocar isso aqui, né? Fica totalmente redundante essa informação. Perfeito? Continuemos, tá? Pela lei de Ohm magnética, lembram dela? Fluxo é quem? É força motriz sobre relutância, lembraram? Também, se eu tenho um fluxo, seja resultante, seja do rotor, seja de reação da armadura, em qualquer posição fasorial, é porque na mesma direção e sentido desse fluxo está quem? Sua respectiva força magnetomotriz, ou seja, a força magnetomotriz que o produziu. Quem não se lembra disso aqui, ó, que fluxo vale quem? Força magnetomotriz sobre relutância, olha lá, lei de Ohm magnética. Então significa o quê? Se eu tenho um fluxo numa certa posição pedorial, é o caso do fluxo resultante estator rotor, a pergunta, que a força magnetomotriz resultante R, se pela matriz equilíbrio, ela que produziu o fluxo resultante, ora, na mesma direção, no sentido do fluxo que a produziu. Ou seja, então, se o fluxo está nessa direção, é porque a nossa força magnetomotriz resultante R se encontra basicamente aqui, ó. Então tá aí, com tranquilidade, sem achismos, com muita segurança, nós já posicionamos essa coluna relativa aos vetores resultantes, tá? A partir de quem? A partir de uma tensão VT que é sempre mensurável. Olha que barato isso. Onde está a dificuldade? Onde está aquela memorização? Toda coisa ligada uma à outra, tudo muito ajustado, tudo muito, né, de certa forma, argumentado. Perfeito. Outra coisa, Marcos, eu estou vendo que esse vetor aqui é igual a esse, ou esse igual a esse. Tremendo azar. Tremendo equívoco, tremenda coincidência infeliz. Isso aqui é um diagrama de volts, isso é de Weber, isso é ampere-espira, tá? Se eles parecem que tem mesmo módulo, esqueça. Isso aqui é um diagrama de tensão, isso aqui é um diagrama de fluxo e esse é de forças magnetomotrizes. Na verdade, são 3 diagramas concomitantes que o diagrama como um todo apresenta. O diagrama de tensões, nós vamos traçar nessa região, o diagrama de fluxos nessa região e o de forças magnetomotrizes seguindo a direção e sentido dos diagramas de fluxo. Tanto é que logo a seguir, porque no supervisório, né, o espaço da tela é pequeno, você usa só um pedaço. Geralmente se trabalha com diagrama de tensões, mas
olha só, todas as informações que você retirar do diagrama de tensão, você vai retirar também do de fluxo e do de forças magnetotrizes. Sabe por quê? Porque pela lei de onda magnética, qualquer vetor, qualquer semirreta, qualquer segmento, qualquer ângulo que você traçar no ambiente de forças magnetotrizes, preservando a mesma direção e sentido, lei de onda magnética, você pode também transportá-los para onde? Para o diagrama de fluxo. Assim como qualquer segmento, semirreta, traçado, ângulo que você plotar no diagrama de fluxo, pela lei de Faraday, 90 graus deslocado, você pode fazer também no diagrama de tensão. Então, todas as conclusões retiradas em qualquer dos espectros vasoriais, você pode extrapolar. Por isso que eu trabalho desse jeito, com tranquilidade e argumentando cada uma das minhas posições. Vamos em frente? Se a máquina está flutuando, corrente de armadura é zero, nós não temos nenhum desses dados dessa coluna relativa a IA, ou a armadura. Então, sendo assim, pergunto eu, a minha força magnetomotriz resultante está aqui. Ora, se não existe corrente de armadura, não vai existir força magnetomotriz de reação da armadura. Significa o quê, então? Que o A é igual a zero, ou seja, para obedecer a esse sistema, e a máquina vai sempre obedecer, na flutuação, a força magnetomotriz do rotor, FR, tem que ser igual à força magnetomotriz resultante em módulo, em direção e em sentido. Eu te pergunto, então, onde estará, em azul, a única posição vetorialmente possível para esse vetor FR? Ora, só pode ser aqui, ó. Só pode ser aqui, ó, porque aí de fato o FR está igual vetorialmente em módulo, em direção e em sentido a nossa resultante R. E sabe o que eu vou te convidar agora para enxergar? O que eu vou te convidar agora a perceber? Um negócio sensacional. Por definição, lá atrás, na videoaula sobre conjugado, equação de torque, como é que o ângulo de carga foi definido? Como o ângulo entre o vetor força magnetomotriz do rotor, olha ele aqui em azul, e o vetor fluxo resultante estator-rotor, olha ele aqui em pontilhado vermelho. Ou seja, me mostre o ângulo de carga nesse fasorial, olha lá, e vale quanto? Zero, como nós havíamos previsto. Perfeito? Uma coisa puxa a outra, você não força a barra, ela acontece. É isso que essa ferramenta traz para a gente, essa tranquilidade, essa segurança, essa análise completamente vinculada ao que de fato a máquina apresenta. Então, sem forçar a barra, o ângulo de carga está zero, maravilha. E agora, uma consequência natural. Se eu não tenho força magnetomotriz de reação da armadura, eu não posso ter fluxo de reação da armadura. Então significa o quê? Que na flutuação, o fluxo do rotor é igual ao resultante em módulo, direção e sentido. Então o que de ele? Está aqui, ó. Só pode ser um vetor nessa posição e, claro, perfeitamente alinhado com a sua respectiva força magnetomotriz rotória. E claro, para fechar, se eu tenho um fluxo rotório, eu tenho F. Evidente que tem tensão induzida. E tem que ter mesmo, por quê? Porque na flutuação, se eu não tenho reação de armadura, como não há corrente, não pode haver queda nessa impedância. Então, essa tensão é igualzinha a essa. Olha lá. É F igual a VT em módulo, direção e sentido. Quer ver que coisa interessante? Eu até brinquei assim, usando os meus dedos aqui como compasso, né? No esquadro. Se o fluxo resultante φR está aqui, pela lei de Faraday, 90 graus atrasado, vai estar o VT. Então, olha só isso. Fluxo resultante no polegar e a tensão terminal no indicador. Perfeito? E se eu me referisse agora ao fluxo rotórico? Olha lá. Se o fluxo rotor está alinhado ao fluxo resultante, olha ele aqui. Então, onde estaria o nosso EF? Que tal, senhores? Não tem jeito de errar. Então, 90 graus atrasado do fluxo do rotor e igual a VT em módulo, direção e sentido, a nossa FENF. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Perfeito, tá? Uma coisa que você pode colocar ao lado aqui como consequência natural dessa constatação é que o torque líquido é zero. Tá certo? E eu vou aproveitar esse fasorial que está pronto. Está pronto. O diagrama de flutuação é esse aqui. Mas tem outra coisa que eu quero te mostrar. Olha bem. Lá na geometria plana, eu posso encontrar o ângulo de carga no diagrama de tensões? Eu não disse há pouco que qualquer segmento, qualquer relação que você encontrar em qualquer dos fasoriais, você pode encontrar nos outros, respeitadas as leis, entre força e fluxo, lei de onda magnética, entre fluxo e tensão, lei de Faraday. Então olha isso aqui. Quem seria o ângulo entre F e VT? E eu repito, se você extrai esse ângulo desse fasorial, você pode generalizar, vai servir para qualquer máquina, motor, gerador, flutuando ou não. Ah, olha que coisa interessante. Pela lei de Faraday, VT é perpendicular ao fluxo resultante. Pela lei de Faraday,
EF é perpendicular ao fluxo do rotor, que tem a mesma direção em sentido da força magnetomotriz rotória que é FR pela lei de Ohm magnética. Então, peraí, você está dizendo então para mim que esse fluxo resultante estator-rotor é perpendicular a VT e que essa componente FR também é perpendicular a F? Ora, mas eles dois formam ângulo de carga. Da geometria plana, o que eu posso dizer sobre ângulos formados por lados respectivamente perpendiculares, fluxo resultante perpendicular a VT, força rotórica perpendicular a F? Você sabe, esses ângulos são congruentes. Ângulos formados por lados respectivamente perpendiculares são congruentes. Então significa o quê? Que a partir de agora, senhores, pode generalizar isso, tá? O ângulo entre EF e VT também é o ângulo de carga, em qualquer fasorial de uma máquina simples. Então olha só que legal, se o VT é zero que está na referência, qual que é o ângulo do EF? O deltinha. Como nesse caso o deltinha é zero, o EF também vale zero. Então, repito, esse é o diagrama fasorial da máquina flutuando no barramento. Olha como é que é fácil ser decorado. Né? Um vetor aqui, outro ali, você faz isso no instantinho. Não cometa esse erro. Sabe por quê? Porque no próximo módulo, não quero fazer isso correndo, com pressa de jeito nenhum, no próximo módulo, claro que você não colocou uma máquina na barra para que ela fique flutuando. Flutuou? Ok. Vamos fazer agora operar como você deseja. Gerador ou motor, fica a seu critério. É o que faremos no próximo módulo, mas com calma. Em cima do que está sendo colocado aqui. Já temos a análise da máquina com seus elementos fundamentais, tá? Os seus pilares fundamentais, e aqui o fasorial da máquina em estado de flutuação. Perfeito? Posso fazer um convite? Vamos fazer essa máquina operar como gerador? Porque eu diria que 99% das vezes que você faz isso na usina é para que ela passe a ser um gerador. O que fazer? Eu quero essa máquina agora operando como gerador. Como proceder? Assunto para o nosso próximo capítulo. Ok? Um grande abraço, fique em paz, fique em casa, saúde e paz.